Amados, a graça e a paz do Senhor. Nesta noite estaremos estudando João 9, amém? Vamos estar no Bíblia em Casa com a graça do Senhor, amém? Dependendo dele, clamando que o Espírito Santo nos abençoe, nos colocando nas mãos dele para que ele possa nos abençoar. Que o Senhor desperte aqueles que ele deseja despertar, abençoar, aqueles que ele deseja alcançar com a sua palavra, amém? O nosso coração esteja sendo preparado para receber essa semente que é a palavra de Deus e possamos assim dar muito fruto. Vamos orar e clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós dependemos, Pai, de Ti. Espírito Santo, vem agora e toma a nossa vida em Tuas mãos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Somos dependentes totalmente de Ti. Vem agora, Espírito Santo, nos revela Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus. Oh Senhor, vem agora e nos revela mais de Ti, nós possamos verdadeiramente Te conhecer mais profundamente. E, ó Pai, nessa convivência contigo, Pai, darmos frutos que glorifiquem ao Teu nome. Oportunidade maravilhosa esta que nós temos de estudar a Tua palavra. Vem agora e toma a frente de todo esse tempo do Bíblia em Casa desta noite, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, o irmão Leandro, que falará agora há pouco, Senhor Deus. Ó Pai, cada louvor, cada palavra, Senhor Deus, seja dirigida pelo Senhor e haja frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus nos abençoe nesta noite, irmãos. Estamos clamando e, pela fé, já recebendo uma noite de crescimento na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós estamos nos aproximando de uma data muito especial em que celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero ler Isaías 9, versículo 6, que diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso é o nosso Deus, meus irmãos. Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. Interessante, meus irmãos, que essa profecia ela foi proferida há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, através do profeta Isaías. Mas essa profecia se cumpriu para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós sabemos que ela se cumpriu na plenitude dos tempos. Estudiosos dizem que Jesus ele veio num momento em que houve a primeira língua universal, que foi a língua grega, que de certa forma unificou o mundo daquela época. E juntamente com o Império Romano, que construiu estradas interligando também as várias nações, estradas seguras, houve então um contexto, um ambiente propício para a evangelização, para a propagação do Evangelho. Deus ele sabe a hora perfeita, meus irmãos. Deus ele tem a hora perfeita, tanto para as nossas vidas, quanto para o mundo, quanto para a história da humanidade. Amém? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no dia em que essa profecia se cumpriu, um anjo apareceu para alguns pastores. E juntamente com uma milícia de anjos, eles louvaram ao Senhor. E no versículo 14 do capítulo 2 de Lucas, diz assim: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluias, glória a Deus, porque esse é o nosso Salvador, que quer o nosso bem. Ele quer o bem dos homens e paz na terra entre os homens. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fico imaginando que, da mesma maneira que essa profecia do nascimento de Jesus, ela demorou a se cumprir, eu fico imaginando que muitas pessoas deveriam ter duvidado dessa profecia, pela demora do cumprimento dela. E da mesma forma, hoje em dia, nós vemos algumas pessoas duvidando da volta de Cristo pela demora também dessa profecia se cumprir. Mas Deus ele tem a hora certa, Deus ele tem o momento certo,
Maranata, a hora venha, Senhor Jesus. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, tudo aquilo que o nosso mundo precisa e sempre precisou, de muito conselho do alto, de muita paz, de uma porta aberta para a eternidade. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio como um divisor de águas para a humanidade e para as nossas vidas. Então, no Bíblia em Casa de hoje, meus irmãos, eu gostaria de apenas glorificar o nome do Senhor Jesus, louvar a Ele pela nossa salvação, por tão grande bênção na nossa vida, pela paz que Ele inaugurou para a humanidade, né, por todo o seu conselho, direção, sabedoria, vida abundante para todos os que o recebem e os que creem no seu nome. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que todos nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Os meus pecados lá
levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Aleluia. ti, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Nós vamos estar, irmãos, hoje então vendo João 9, amém? Vamos ler juntos para nós entendermos a palavra. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Né? Se você prestar atenção, Jesus está criando, né, no corpo desse homem uma parte que não havia. Né? Ele já nasceu cego, então ele não tinha a capacidade física de enxergar. Né? Faltava ali a parte nervosa, a parte ocular, eu não sei, mas no seu corpo uma parte não tinha sido formada. No entanto, Jesus é o Criador. Lá em Gênesis 1, a gente viu: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Criando o homem de quê? Do que ele criou o homem? Do barro, da terra, né? Então, ele formou o homem do barro. E aqui a gente vê Jesus formando um barro, né? Com a sua saliva e um pouco de terra, ele formou um pouco de barro, aplicou nos olhos e criou neste homem as condições para que ele pudesse enxergar, né? Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. E a gente vê que o testemunho do poder de Jesus, ele muitas vezes encontra barreiras, né? As pessoas não estavam querendo acreditar que um homem cego de nascença, que era um mendigo, que pedia esmolas durante toda a sua vida, pudesse, de repente, estar normalmente enxergando, né?
e dando glória a Deus. Então, na verdade, irmãos, a gente precisa entender a falta de fé também é a falta de abertura para nós vermos que Deus é criador, né? A cura que Deus faz sempre é um ato de criação. E isso é totalmente contrário a tudo que você conhece no mundo físico, né? Pelas leis da física, eu não sei, eu não vou arriscar errar o nome, mas alguém disse que nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma, mas veja bem, Deus tem o poder de criar, só Deus tem o poder de criar, né? E é sempre um ato maravilhoso, né? Quando Deus estica uma perna, ele está criando nervos, ossos, músculos, né? Quando Deus cura um cego de nascença, ele está criando todo um sistema de visão nesse homem, né? Quando Deus cura alguém que sofreu um infarto, um coração doente, ele está, na verdade, colocando células novas em folha ali. Não é como o médico que consegue achar a melhor saída possível, né? O médico faz um remendo bem feito para que a pessoa continue vivendo. Mas Deus não. Deus tem o poder de criar. Só Deus tem esse poder. E Jesus aqui testemunhou esse poder nesse homem, né? Mandou o homem ir até o tanque para se lavar, e quando ele volta do tanque, ele já volta enxergando, né? As pessoas não entendem isso, é difícil para elas. E nós devemos ter o coração aberto para não sermos incrédulos, como a maioria é, né? São poucos os que creem verdadeiramente, né? Aqueles que têm o coração aberto para ver o milagre de Deus, né? Lá no verso 16, a gente vê, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, falando de Jesus. Veja bem, os fariseus ficaram preocupados agora com a fama que Jesus estava ganhando com isso. E disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como este? Né? Não tem como você explicar, né? O orgulho humano muitas vezes sobrepuja até mesmo a constatação de que Deus está presente, perto dele, né? Quantas vezes Deus está perto de você, Deus está te falando através de um estudo bíblico, através de uma música, através de um profeta, através de uma palavra, de uma oração. Deus está te falando e você, por orgulho, né? Você diz, não, eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu não estou pronto para aprender coisas novas. Deus não só cria no mundo natural, mas Ele cria na nossa alma, no nosso espírito também. Ele é capaz de fazer surgir em nós esperanças, né, que estavam mortas, né, que estavam apodrecidas, né? Um galho seco, né, de uma árvore pode reviver, né? Isso aí porque Deus é poderoso para isso. Pode fazer brotar água no deserto. As figuras que a Bíblia usa são muitas para explicar o poder criador, renovador de Deus para com o homem. Amém? A gente vê que os próprios pais preferem se sujeitar, né, a essa conjuntura humana, preferem se adequar ao homem e não estão enxergando que Deus estava agindo e curando o seu filho. Presta atenção. Os fariseus, né, os judeus, não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Eu estou no verso 18. Enquanto não chamaram os pais dele, lhes perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Estão questionando, será que esse homem aqui é o homem que nasceu cego, né? E aqui os pais respondem, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Eles sabiam, né? Era notório, Jesus havia feito isso. Todo mundo sabia, menos os pais do rapaz lá. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha só, verso 22. Os pais mentiram, negaram Jesus ser Deus, né? Negaram o milagre
com medo de serem expulsos da sinagoga, né? Até hoje em dia existem situações assim. Nós uma vez fizemos parte de um projeto missionário em Minas Gerais, numa cidade que não tinha nenhuma igreja evangélica, só havia uma igreja católica, né? E o nosso grupo chegou, fez um tremendo trabalho de louvor na praça e tal, e muitas pessoas estavam gostando de assistir aquilo. O padre fez passar uma procissão no meio daquilo, né? Aí Deus mandou do céu uma chuva torrencial, a procissão não teve vontade de continuar, mas os nossos músicos estavam amando a Deus, estavam fazendo aquilo por amor e continuaram tocando na chuva. A guitarra dava choque e tal, mas o fato é que eles continuaram e muitas almas foram salvas, né? Eu participei, inclusive, de uma parte do trabalho que era uma exibição de um filme para crianças. A gente estava numa sala aberta, estávamos expondo filmes para crianças e as crianças todas foram lá no primeiro dia. A cidade toda, as crianças todas da cidade estavam lá. No segundo dia, quando eu fui passar o filme, nenhuma criança entrou na sala, mas ficaram do outro lado da rua, da calçada, vendo de longe. Eu perguntei por que elas não vinham. Irmãos, presta atenção. O padre tinha dito que se alguma dessas crianças fosse, ele tinha avisado a todos os pais da cidade, de casa em casa, se alguma criança fosse para o nosso trabalho, seria expulsa do único colégio daquela cidade que era comandada pelo padre. Então, as crianças, por medo, não foram, né? E esse poder do inimigo ser coercitivo, né? Ameaçar, inibir, impedir a obra de Deus, sempre teve que ser enfrentado com fé, né? Com fé. Mas aqui esses homens, esse homem e essa mulher, os pais do cego, não tiveram isso, com medo de serem expulsos da sinagoga, né? Mas aqueles que têm coragem são vitoriosos, amém? Se você se colocar ao lado de Jesus, Jesus faz você saltar muralhas, né? Pisar tropas, como diz o Salmo, né? Você é capaz de vencer. Um pouco mais à frente, a gente vê que eles negam o milagre e, ouvindo Jesus que tinham expulsado o homem curado da sinagoga, encontrando-o, lhe perguntou, né? Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio ao encontro daquele homem. Ele tinha sido curado de uma cegueira de nascença, estava maravilhado, cheio da presença de Deus, muito grato a Deus, e foi expulso da sinagoga, porque estava dando glória para Jesus. E aí o que aconteceu? Jesus veio e falou, olha, você pode perder tudo, porque você tem a mim. Eu sou o Messias, eu sou o verdadeiro, né? Não há religião mais verdadeira do que eu sou o verdadeiro Deus, né? E aqui então o homem o adorou, né? E disse que muitos que pensam que enxergam se tornam cegos, enquanto que os cegos que se quebrantam diante de Deus passam a ver, né? Vamos para João 10. João 10, Jesus continua falando. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, né? Existem pessoas que são falsos, né? São falsos. Esses são ladrões, salteadores. Eles estão buscando só o lucro pessoal, eles não estão buscando a glória de Deus. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz fora. Ou seja, vale a pena você ter Jesus como seu pastor, né? E ele aqui ainda continua dizendo, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Quantas vezes você ouve uma voz e você sabe, isso é homem falando, isso é ansiedade e não tem fruto, né? Mas quando você ouve Deus falando, não importa, né? Não importa de onde esteja vindo, quem seja a pessoa que está falando, mas quando Deus está falando, você ouve a voz, você entende, é Deus que está falando. Amém? E aí então ele aqui diz: aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? De modo nenhum seguirão o estranho, mas estarão seguindo a minha voz, né? Então Jesus disse mais uma vez, eu estou agora em João 10, verso 7, tá? Então Jesus disse mais uma vez, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, né? Você pode até seguir a religião, mas aquilo não vai te deixar com vontade de seguir, né? Conforme aquela multidão que estava tentando atrapalhar o nosso trabalho, quando a chuva forte caiu, eles fugiram, porque na verdade eles não tinham amor a Deus naquilo que estavam fazendo, né? Faziam por amor à religião, mas não a Deus, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida em nós e vida em abundância, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, amém? Glória a Deus por isso. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Ele não está seguindo a Deus, ele está seguindo os seus interesses pessoais, né? Mas cabe a nós pregar o evangelho, para que em algum momento a pessoa saiba, olha, eu estou perdendo meu tempo, né? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Lá para frente, a gente vê que por causa dessas palavras, né, os judeus ficam indignados contra Jesus, né? E Jesus continuava o seu ministério, né? Lá no verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Inverno em Jerusalém, irmãos, é frio de cair neve. Então, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Quantos crentes deixam de ir na igreja por causa de uma chuvinha? Jesus estava cumprindo o seu ministério, né? Aqueles fariseus e doutores da lei não estavam atrapalhando agora porque a neve estava muito forte, né? Então, Jesus passeava no templo, ninguém estava pondo as mãos nele, ninguém estava prendendo. Então, os judeus, quando criaram coragem, o rodearam e disseram, até quando você nos deixará em suspense? Se é o Cristo, diga francamente. E Jesus francamente lhes respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. Jesus aqui podia enfrentá-los tranquilamente, era um pequeno grupo que estava ali, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, eu estou em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus dando a chance para eles. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrancar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aí os judeus pegam em pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus disse, eu tenho mostrado a vocês muitas obras. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus disseram, não é por obras, mas porque você se diz Deus. Jesus disse, não está escrito na lei, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou a deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando? Só porque declarei que sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Jesus está tentando chamar a razão para que eles pudessem entender o erro que eles estavam cometendo, né? Aquele punhadinho ali de corajosos judeus que ainda estavam, né, no pé de Jesus. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles, facilmente foi. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para um lugar onde João batizava no início. E ali permaneceu, e muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal,
mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Jesus estava em Jerusalém, né, passeando no templo, mas não era hora ainda, não era a festa da Páscoa, era a festa da dedicação. E aqui então faltavam, eu creio que uns 3 meses ainda para a Páscoa. E Jesus então se isola um pouquinho mais, mas mesmo assim o povo de Jerusalém que o conhecia foi lá e aceitou Jesus. Aí acontece o texto maravilhoso, que é o texto de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja bem, Lázaro, Maria e Marta moravam em Betânia, essa Betânia do Monte das Oliveiras. Jerusalém, o Monte das Oliveiras e Betânia, pertinho, né, de Jerusalém. Jesus havia se afastado de Jerusalém e mandam chamá-lo para cuidar de Lázaro, que estava muito enfermo. E Jesus manda dizer: essa enfermidade não é para a morte, calma, né? Mas para a glória de Deus. Lá no verso 6, eu estou agora em João 11, 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Deus tem o horário certo, né? Existe uma música que diz: Jesus não chega atrasado, né? Mas ele faz cada coisa no tempo certo, né? Eu tive uma experiência ontem. Uma pessoa chega para conversar comigo e enquanto a gente conversa, né, o tempo está passando e ela precisava ir para o hospital, mas o tempo estava passando e eu não estava entendendo por que a conversa estava se demorando tanto, né? Se era para ir para o hospital, que fosse logo, mas Deus estava programando, porque naquele momento surgiu a ideia: liga para um médico lá desse hospital. E o médico diz: olha, eu estou acabando de chegar no hospital, eu vou dar atendimento a ela. Então, naquele momento certo, ela foi liberada para ir ao hospital e encontrar a pessoa certa na hora certa. Né? Quantas vezes você vai fazer um negócio, você pede a Deus, né? E Deus na hora certa faz a pessoa te dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, Jesus ficou ainda naquela região lá de Efraim, um pouquinho distante, mas ele vai para Betânia, né? Chega já depois que Lázaro morreu, né? E aqui então a gente vai ver, Jesus fala lá em versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Quando Jesus falou, ele dormiu, ele adormeceu, eles entenderam que era soninho. Não, ele morreu. Jesus falou da morte. Mas por causa de vocês me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele, né? E aqui então, no verso 17, agora João 11, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, né? Era importante para os judeus que fosse já depois do 3º dia, porque eles acreditavam que até o 3º dia ainda poderia haver o espírito junto ao corpo, uma crendice popular lá. Então, Jesus deixou para ir no 4º dia, amém? Para que não houvesse dúvida. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus. Presta atenção no que Marta disse a Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Presta atenção, novamente, a dificuldade que nós temos de entender
como que Deus lida numa esfera sobrenatural. Ela disse, eu sei que o Senhor tem o poder de ressuscitá-lo, né? Ele está morto, mas Deus pode fazer alguma coisa com Lázaro se o Senhor pedir, né? Ou seja, pode ressuscitá-lo. E Jesus diz, ele vai ressuscitar. E aí Marta não está ainda entendendo, ela fala, eu sei que ele é de ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela chegou só até aqui, né? Quanto nós podemos entender do milagre? Quanto nós podemos entender do milagre? Né? Estamos preparados para entender que Deus trabalha numa esfera sobrenatural? É uma coisa importante, nós precisamos caminhar nessa direção. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés e dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta falou. Quando Jesus viu que ela chorava, olha o poder das lágrimas, como é bom, né? Saber que a um coração contrito, tu não desprezas, ó Deus, né? Nosso Deus não desprezava, não desprezava e não despreza nenhuma lágrima sua, amém? Quando viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar, ele estava pronto para isso, mas ao ver o sofrimento, ele se condoeu do sofrimento. Mesmo sabendo o que ele ia fazer, né? Ele se condoeu do sofrimento. Ele é muito misericordioso, né? Lição para nós. Né? Muitas vezes a gente sabe que Deus tem o poder de fazer, mas a gente, no fundo, não sabe se Ele quer fazer. Isso é muito doído de falar, mas é verdade. Né? Marta sabia que Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro, mas não sabia se Ele queria fazer. Né? Não cria, no fundo, ela não cria que Ele iria ressuscitá-lo agora. Né? Vai ressuscitar no último dia, mas e agora? Né? Mas aqui a gente vê o coração de Jesus. Né? Ele tem um coração pronto para se quebrantar junto com o nosso quebrantamento. Amém? Aleluias. Então, creia que Ele é todo-poderoso, mas creia também que Ele quer demonstrar o seu amor a você. Não veja só o Deus todo-poderoso, veja o Deus amoroso que Ele é. Amém? Fica bem claro para nós nesse texto. Agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Essa passagem, irmãos, é muito forte. Jesus chorou. Amém? Ele não chorou por causa de Lázaro. Ele tinha perdido Lázaro, ele ia ressuscitá-lo, já tinha avisado. Ele chorou pelo sofrimento das pessoas que ainda não tinham visto Lázaro ressuscitado. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele abriu os olhos do cego e não podia fazer que Lázaro não morresse? Mais fácil a gente achar que uma coisa mais fácil de acontecer eu podia ter feito, mas é difícil. Eles não estavam entendendo nada, né? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Muitas vezes nós precisamos mostrar um ato de fé, né? Jesus precisa, entre aspas, da nossa fé, né? Você precisa ter um ato de fé. Vamos tirar a pedra, vamos crer agora que ele vai ressuscitar hoje. Não que vai ressuscitar no último dia, mas vai ressuscitar hoje, amém?
tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal. Dificinho, né? Difícil para ela. Porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a vocês que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Oh, Jesus! E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? O testemunho da ressurreição de Lázaro vai se tornar notório em toda Jerusalém. A gente vai vendo mais para frente como que essa ressurreição impactou a cidade. Né? Quando Jesus entra em Jerusalém finalmente para a Páscoa, agora sim o momento certo de ser crucificado, ele vai encontrar nos portões de Jerusalém mantos e palmas, né, sendo colocados à frente dele para ele poder pisar com o seu burrinho por ali, entrar, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Messias, né? Então, o testemunho do poder de Deus. Depois que acontece o milagre, todo mundo dá glória a Deus. Mas antes, teria sido mais fácil se as pessoas entendessem não só que ele é poderoso para fazer, mas que ele os amava e o coração contrito dele, né, está pronto a atender um coração que chora. Amém? E aqui a gente vai ver que surge então lá no verso 47. Então, a reação dos homens, né, diante disso, dos principais sacerdotes, os homens que mais conheciam da Bíblia, né, da religião, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles estavam com uma preocupação humana lícita, né? Eles tinham poder político. Jesus estava se tornando muito poderoso, seria alguém que iria tumultuar a situação ali para eles. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada. É verdade, não sabem nada. Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Não sei se Caifás sabia o que estava dizendo, mas aqui o texto nos explica, lá em verso 51 de João 11. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Morreria um homem para que não morressem todos, morreria um homem por todos. Então, Caifás profetizou a morte de Jesus como a morte salvadora de todos. Amém? A gente muitas vezes não entende isso, né? Que mesmo pessoas que não estão tão bem com Deus, mas elas têm uma missão, né? O homem era o sumo sacerdote, então Deus o usou. Deus usa, né? Deus usa todos. Por isso, até uma pedra, né? Se os homens pararem de falar, as pedras clamarão. Pode usar uma mula, né? Como usou com Balaão, mas ele usa homens também. E ele usa pessoas que têm autoridade, aquele investiu de autoridade, Caifás tinha essa autoridade. E aqui então ele profetiza que Jesus estaria dando a sua vida para salvar a todos. E aqui então acontece, estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e estando eles no templo diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Não espere que você vai ter uma vida melhor do que o seu mestre. Amém? Jesus chega a falar um pouco mais à frente, né? Em João 16, ele fala, né? Se eles me odiaram a mim, eu vou odiar vocês também. Se eles não gostam quando eu aponto um caminho novo, também não gostarão que vocês apontem. Mas, irmãos, fiquemos com o Senhor. Mais vale essa vida verdadeira, essa vida em abundância, do que a morte que esses homens viviam, se elogiando uns aos outros, vivendo
na companhia uns dos outros e fazendo com que a sua glória fosse a glória dada pelo homem e não a glória de Deus na sua vida, né? Então a gente vai ver em João 12 também um texto terrível falando sobre a situação dos sacerdotes e tal. Mas a gente vai ver, irmãos, hoje que o Senhor nos ama, amém? A lição principal aqui de João 11 é que o coração do Senhor é um coração de manteiga. Ele nos ama. Você conhece Jesus como Todo-Poderoso, você vai conhecê-lo como Todo-Amoroso. Amém? Vamos pedir essa revelação de Deus para nós nesta noite. Senhor Jesus, nos abençoa para que não tenhamos apenas o conhecimento do Teu poder, que excede todo o entendimento, Senhor Deus, que não é natural, é sobrenatural. Ó Pai, que está acima da criação, nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem principados conhecem todo o Teu poder, porque o Senhor é o dono de todo o poder nos céus e na terra. Senhor, mas muito mais, precisamos nessa noite entender que o Senhor, além de todo poderoso, é todo amoroso. Aleluia, Jesus. Obrigado, porque o Senhor atenta a um coração que se quebranta e que chora. O Senhor não deixará, Senhor Deus, ó Pai, sem esperança, sem resposta, aquele que se quebranta diante do Senhor. E por isso nós já te agradecemos pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glorifica o Senhor, amém? Lembra dessa passagem, guarda isso no seu coração, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, restaura minha vida, faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, aleluia, muda minha história, ressuscita os meus sonhos,
história de poder. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove, Jesus, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, aleluia, Senhor. Tu és a própria vida, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, só Tu tens todo o poder de transformar. Oh, meu Deus. Pai mesmo, Pai, alguém que está com seu sonho morto, Pai, com a sua vida parada, paralisada, em uma pessoa, Pai, viva, para ter vida e vida em abundância, Jesus. Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqueles que têm fé, aqueles que confiam no Senhor experimentarão o Teu poder, Pai. E por isso nós já Te agradecemos pela vitória na vida de todos quantos estão ouvindo esta transmissão. Que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ver, Pai, os sonhos que o Senhor colocou um dia na sua vida, ressuscitados, Pai, em nome de Jesus. Ó, Pai, o ânimo, Pai, que muitas vezes foi abatido, Pai, por lutas e circunstâncias, Senhor Deus, refeito, Pai, levantado pelo poder do Senhor e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Só Tu tens este poder e por isso nós já Te glorificamos, Senhor. Oh, Jesus, Te glorificamos pelo Teu imenso amor. Ó, Pai, porque o Senhor sempre luta, Senhor Deus, por aqueles que confiam em Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja crescente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória, glória, glória a Ti, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a Tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Ti, Senhor. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. amém.